Todos sabemos que o torneamento é uma das operações mais utilizadas na indústria de usinagem, e a escolha do material da ferramenta pode fazer toda a diferença na qualidade e eficiência do processo. Mas hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o metal duro, um dos materiais mais importantes para ferramentas de corte em torneamento. Mas antes de falar do uso no torneamento, precisamos entender o que é o metal duro. Ele é um material, então, compósito, ou seja, ele é formado principalmente por dois componentes, sendo eles os grãos de carboneto de tungstênio, que são partículas extremamente duras presentes no material, que dão ao metal duro a grande dureza e resistência ao desgaste. E o outro material seria ligante de cobalto, que é um metal que funciona como uma espécie de cola metálica, que ele envolve os grãos de carboneto de tungstênio, que são grãos duros, dando uma resistência a impactos e evitando que o material quebre com facilidade. Na fabricação, esse pó de carboneto de tungstênio é misturado ao pó de cobalto, prensado em um molde e depois sinterizado em altas temperaturas. Durante a sinterização, as partículas se unem, a densidade aumenta e o material adquire essa dureza característica, bem maior do que a de um aço rápido. O resultado é um material que combina duas coisas muito importantes: dureza muito elevada, que permite cortar materiais resistentes sem perder o fio rapidamente, e uma tenacidade suficiente para suportar esforços mecânicos, especialmente no torneamento. Por isso, então, o metal duro se tornou um material padrão para insertos de torneamento em usinagem de produção, principalmente quando se trata com altas velocidades de corte. Agora vamos falar sobre algumas aplicações e vantagens de quando utilizamos o metal duro. Quando falamos em metal duro para torneamento, 3 pontos se destacam: produtividade, vida da ferramenta e qualidade superficial da peça. No quesito produtividade, o metal duro ele permite velocidades de corte muito maiores que o aço rápido, chegando facilmente a várias centenas de metros por minuto, dependendo do material usinado. Isso reduz muito o tempo de usinagem por peça e aumenta significativamente a capacidade de produção. Então, em relação à vida da ferramenta, a alta dureza, a quente e a resistência ao desgaste abrasivo e adesivo fazem com que o inserto mantenha o fio de corte por muito mais tempo. Ou seja, isso significa menos paradas para a troca de ferramenta e maior estabilidade no processo. Outra grande vantagem é a boa resistência térmica. O metal duro ele suporta temperaturas elevadas na zona de corte, o que possibilita então a usinagem a seco em muitos casos, reduzindo o uso de fluido de corte e impactando menos no ambiente e no custo operacional. Além disso, a grande variedade de geometrias e revestimentos permite otimizar o torneamento para objetivos específicos, ou seja, ele faz remoção pesada de material, acabamento fino, usinagem de materiais endurecidos, ligas inoxidáveis, fundidos e ligas resistentes ao calor. Porém, apesar de todas as vantagens, o metal duro também possui algumas desvantagens. Primeiro, o custo dele é mais alto, pois os principais elementos como o tungstênio e o cobalto são caros, o que deixa o inserto mais caro que a ferramenta de aço rápido, por exemplo. Segundo, o metal duro é mais frágil que o aço rápido. Ele tem alta dureza, mas menor tenacidade. Isso significa que ele resiste muito bem ao desgaste, mas ele pode lascar ou trincar com impactos e vibração excessiva.
Terceiro, ele é sensível a condições mal ajustadas. Falta de rigidez, fixação ruim da peça na máquina ou parâmetros errados de corte aumentam o risco de quebra do inserto, o que encarece o processo. E em algumas aplicações específicas, também é preciso atenção ao ligante de cobalto, que pode ter menor resistência à corrosão em certos ambientes, e questões de toxicidade em áreas como a indústria alimentícia, onde muitas vezes se prefere ligantes à base de níquel. Agora, a seleção e classificação. Na hora de escolher um inserto de metal duro para torneamento, é importante entender a classificação e alguns critérios básicos. Eles são divididos em grupos de aplicação, como P para aços, M aços inoxidáveis, K ferros fundidos, N materiais não ferrosos, como o alumínio, por exemplo, S ligas resistentes ao calor e H para aços endurecidos. Além do grupo de material, a seleção ela também leva em conta alguns fatores, como o equilíbrio entre dureza e tenacidade da classe de metal duro, se o inserto é revestido ou não e qual é o revestimento dele, a geometria e a quebra de cavaco de acordo com o desbaste ou acabamento, e as condições de corte, como rigidez do conjunto e se o corte é contínuo ou interrompido. Uma boa escolha, então, depende sempre do material da peça, do tipo de operação e do objetivo, maior produtividade ou maior segurança no processo. Por mais que o metal duro tenha todas essas vantagens, para obter o melhor desempenho com a ferramenta de metal duro, é essencial seguir boas práticas, como manter os parâmetros de cortes adequados, garantir refrigeração eficiente e inspecionar regularmente o estado da ferramenta e utilizar a geometria correta para cada situação de aplicação. Esses cuidados aumentam no final a vida útil da ferramenta e reduzem os custos operacionais. Com esse vídeo, então, aprendemos que o metal duro é uma solução consolidada e indispensável para o torneamento de alta performance hoje em dia. Compreender suas características, vantagens e critérios de seleção permite otimizar todos os seus processos, aumentar a produtividade e garantir a qualidade dos componentes usinados. Eu espero que com este conteúdo tenha sido muito útil para você e até a próxima.